Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, o versículo 6 em diante. Gênesis 37, versículo 6 em diante. Diz assim: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos em meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E tendo José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Que Deus nos abençoe nessa manhã por sua palavra. E eu quero hoje pela manhã falar sobre sonhos. Um assunto muito interessante. Eu oro para que aqueles que estão ouvindo a gente nas redes sociais, você que está aqui, que hoje pela manhã Deus faça relembrar o seu coração, que Deus tire as poeiras espirituais de palavras, de profecias, de sonhos, de coisas espirituais que Deus ministrou na sua vida. E eu oro para que nessa manhã a palavra de Deus consiga despertar dentro de você de novo todas as promessas que Deus tem para a sua vida. É interessante que a Bíblia ela é escrita em duas linguagens basicamente, três, um pouquinho de aramaico, mas a sua grande maioria no Antigo Testamento é escrita no hebraico, ou seja, na língua dos judeus, na língua antiga dos judeus. No Novo Testamento ele é escrito no grego, já é a língua que Deus permitiu na helenização dos povos, para que fosse a língua da época quando Jesus veio fisicamente na terra. E no hebraico a palavra sonho ela é shalom. Não é shalom como a gente fala shalom, É shalom, ou seja, com CH. E ela tem dois significados: ou os sonhos da alma, ou os sonhos proféticos, sonhos do Espírito. No Novo Testamento a palavra é onar, e também tem o mesmo sentido, Você pode sonhar no âmbito daquilo que é parte da sua personalidade, ou seja, aquilo que constitui a sua alma, desejo, intelecto, vontades. E os sonhos da alma são aqueles que são impressos em nossa vida. Sonhamos por imagens que são impressas no dia a dia, daquilo que vemos, que entra pelas janelas da alma, ou seja, pelos olhos, pelos ouvidos, daquilo que vemos, ouvimos, e então pode ser produzido no subconsciente quando dormimos sonhos da alma. E esses sonhos da alma são aqueles sonhos que você logo esquece, eles não têm uma impressão maior, eles logo se apagam da sua vida. Agora, eu quero hoje pela manhã aqui tratar um pouco com você de sonhos espirituais. O que são sonhos espirituais? Eles são bíblicos, eles são visões espirituais de Deus
ou seja, são imagens que Deus imprime no seu espírito, e essas imagens, elas não são como da alma, elas não se apagam, e quando elas muitas vezes ficam empoeiradas, esquecidas, sempre Deus vai de alguma forma relembrar você, ou seja, no seu momento de intimidade com Deus, um dia numa pregação, sempre eles vão ser relembrados por Deus, porque eles fazem parte do profético na sua vida, daquilo que Deus profeticamente Ele fala o que pode acontecer na sua vida. Os sonhos proféticos, eles têm a ideia de Deus de predizer, ou seja, dizer aquilo que está pré-acontecer, aquilo que um dia pode acontecer, aquilo que um dia pode se desenvolver. E aí eu queria hoje de manhã falar rapidamente sobre duas coisas. Aqui é uma vertente muito grande, mas eu queria falar sobre duas coisas nessa manhã. Primeiro, aqueles sonhos que você tem de coisas ruins. Quem aqui já ficou muito agitado ao acordar e sonhou coisas ruins? Levante essa mão se você já teve esse tipo de sonho. E então você fica quase que perturbado com isso, né? Será que vai acontecer? Você sonha com a morte de um ente querido, você sonha com acidentes, com tragédias. Normalmente esses sonhos são ruins. Agora, esses sonhos basicamente, eles são sonhos para intercessão, ou seja, Deus está despertando profeticamente para dizer que a maneira com que Deus entende as coisas no futuro é que você pode se levantar como um intercessor e evitar aquilo que Deus está mostrando para você. E nunca leve isso de forma leviana. Às vezes Deus escolhe pessoas muito simples, muito fracas, para serem intercessores por tragédias muito grandes. Então, se Deus te mostrar essas coisas, Deus está querendo dizer o seguinte: eu confio em você, para que alguém na terra concorde comigo, para que as coisas da terra e do céu entrem numa concordância, e então a tragédia não aconteça. E o que eu quero mais falar hoje aqui é sobre sonhos, que falam a seu respeito também, que você precisa tomar atitude. 3 classes de sonhos: os sonhos proféticos no sentido de intercessão, e os sonhos proféticos a respeito de atitudes que você deve de fazer também. É interessante que quando a gente olha para José, por exemplo, quando Maria ficou grávida, e eles ainda não tinham casado, não tinham um relacionamento ainda sexual, e Maria está grávida, então José vai abandonar o casamento, e aí ele tem um sonho, e aí um anjo diz para ele, Deus falando, que o que está no ventre de Maria não é obra de um homem, mas é uma obra da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Quando Maria diz: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, a palavra de Deus e o Espírito de Deus vão formar agora um menino chamado Jesus, porque então chegado à plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, e aquele Cristo eterno, Deus, vai encarnar num ser humano, ou seja, então aí nasce Jesus. E aí Deus avisa José, num sonho, ele ia fazer uma coisa errada para corrigir o seu rumo. Muitas vezes Deus fala isso. Em Gênesis 2:12, é interessante que é uma sequência de sonhos ali. Em Gênesis 2:12, depois do nascimento de Jesus, quando os magos vêm, e Herodes então sabe que nasceu pelo desenho espiritual um menino que pode se tornar rei, e então ele quer que os magos descubram aonde o menino está e voltem a contar por ele. E após o encontro com Jesus, Deus dá um sonho aos magos, para que eles voltem por outro caminho, ou seja, mude de atitude, mude de rumo. E logo no versículo, no capítulo 2, versículo 13, Deus fala com José e Maria para sair
de Israel ir para o Egito, para fugir da pressão de Herodes. E então são sonhos que Deus dá para a gente mudar de rumo. Mas o que eu quero tratar mais nessa manhã é os sonhos de propósito, ou seja, aqueles sonhos que Deus dá para você para mudar a sua história, que vão se completar não só em um tempo de intercessão, nem só às vezes uma mudança de rumo momentânea, mas aqueles que vão definir todos os dias da sua vida. E aí eles se desenvolvem de várias maneiras. Você pode ter esse sonho dormindo, como você pode receber isso também induzido pela palavra de Deus, desenhado pela pregação da palavra de Deus, e Deus colocar esse desenho em você. Mas entender, esses sonhos fazem você entender a sua missão, porque você está nessa terra. E a tristeza, queridos, é que a grande maioria das pessoas não sabe por que vive nessa terra. Está vivendo porque respira o ar que Deus dá gratuitamente a todos, os que servem a Deus, os que não servem, mas eles não definiram a sua missão, entenderam? Por isso é que eu estou aqui na terra. É interessante que Salomão, logo ao assumir a capacidade de levar o povo de Israel a algum lugar, ou seja, o reinado, e ele então faz uma oração a Deus. Então imagine comigo Salomão orando a Deus. Então a gente, quando começa a ler esse texto, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 em diante, até o 15 eu acho, Salomão começa dizendo assim: Senhor Deus, eu não quero riqueza, não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero honra, eu não quero glória nesse reinado. Tudo que eu quero é sabedoria para poder conduzir o povo de Israel, ou seja, para entender minha missão na terra e levar esse povo a um lugar que o Senhor quer. Então eu queria que o Senhor me desse sabedoria. E aí Deus diz: tá bom, Salomão. É uma conversa entre Salomão e Deus. E aí Deus diz assim: tá bom, Salomão, por que você não me pediste riqueza, nem morte dos teus inimigos, nem fama, nem glória, mas pediu sabedoria e não pediste bem? Eu vou te dar, além da sabedoria, eu vou te dar o que você não me pediu. Eu vou te dar riqueza, vou te dar glória, eu vou te dar fama, eu vou te dar tudo isso, e não, no seu tempo não haverá um outro homem na face da terra igual a você. Não haverá comparação, não haverá medida, nenhum outro homem será capaz de ser parâmetro para medir sabedoria, riqueza, glória, honra, fama que eu vou dar a você. E aí a gente pensa: puxa, que oração maravilhosa. Mas aí o texto diz assim: e acordou Salomão, pois era um sonho. Ou seja, Deus estava decidindo, definindo a história de Salomão, o destino de Salomão aqui na terra, a sua missão, o seu propósito, num sonho, que é uma oração. Quantas vezes você foi orar e Deus falou com você também? Aleluia! Muito bom. O que eu quero dizer aqui nessa manhã é como é que você pode compreender o que Deus fala com você e definir a sua história, definir o seu destino, entender a sua missão aqui na terra. Sabe, quando você está fazendo aquele negócio que você diz: puxa, para isso que eu vim. É mais ou menos o seguinte: para mim, o que me deixa mais satisfeito nessa terra é o meu chamado. Então, quando me dão a oportunidade de pregar, quando me dão a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, quando eu estou diante de pessoas fazendo isso, eu sei, tenho um sentimento de completude dentro de mim, e que diz assim: olha, para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim aqui nessa terra, essa é minha missão. E é interessante que
esses sonhos que nós lemos aqui, sonhos de José, foi 2 sonhos repetidos. No capítulo 37, versículo 9, fala novamente, José sonhou de novo. E José, se vocês lerem depois esses capítulos 37, 38, 39, 40 de Gênesis, são capítulos maravilhosos. Você chora, você vê uma história de Deus se movendo sobre alguém de uma maneira gloriosa. E a história de José é uma das histórias mais bonitas que a Bíblia registra, porque como Jesus, ele é no Antigo Testamento também o personagem principal da Bíblia. Então no Antigo Testamento está mostrando em tipologias, em tipos, Jesus. E José, ele é um dos tipos, ou seja, uma das tipologias mais bonitas de Jesus. Entre um homem pecador, é uma das mais perfeitas. Por quê? Primeiro, entendendo a visão, o sonho, o propósito, a missão. José entende isso, que Deus fala com ele. A mesma coisa de Jesus, ele entende o propósito divino. Aí, por entender o propósito divino, realizar a missão que Deus quer na terra, José tem a perseguição dos seus irmãos, ou seja, do seu próprio povo. Muito parecido com Jesus, que também tem a perseguição, assim que ele relata o motivo, a missão, o propósito que está na terra. Quem persegue Jesus não são os ímpios, mas são os fariseus, ou os judeus, principalmente da religião, a maior religião, os fariseus, né? E aí é interessante que a venda de José, dos seus irmãos, quando vendem José para os ismaelitas, a Bíblia diz que uma caravana de ismaelitas, depois você vai ver, logo a seguir, vai falar que foi vendido para os medianitas, mas na verdade, os ismaelitas são aqueles que fundaram a cidade de Midian, né, que se tornaram os medianitas, e que depois foi o povo que Deus disse que é o povo da carne, o povo dos desejos carnais, aquele povo que Deus levanta Moisés e diz que tem uma guerra eterna contra Midian, contra os medianitas, porque eles sempre fazem a vontade da carne. Foi o primeiro povo que atormentou Israel na saída do Egito, no deserto. Então, aqui está falando muito da tipologia de José também. Jesus, ele foi vendido pelos seus, por os mais próximos, por Judas, né? E assim é muito parecido a tipologia, o progresso de Jesus na casa de um ímpio. E aí a gente vê Jesus também na terra, né? O progresso que ele tem com pecadores. E depois a sua honra de José no Egito e a honra de Jesus também diante das pessoas no mundo. E a coisa mais extraordinária é que quando Jesus morre, ressuscita, ele traz a redenção para todos, inclusive para a sua família. A mesma coisa de José, lá na frente, ele vai trazer redenção, vai tirar seu pai, sua mãe, seus irmãos, perdão, não sua mãe, mas a sua família, de um estado de morte, porque estão a morrer de fome, pela seca, na terra onde vivem, estão passando terrível o Egito. Então José liberta a sua família, redime a sua família, honra a sua família. Então uma tipologia muito parecida. O que eu quero falar hoje para vocês é que como é que você pode acelerar, quais são os ambientes que te ajudam a você acelerar os sonhos de Deus para você. Tem muita gente que tem sonho, mas tem muita gente que parece que está adormecido, ou está esperando, vai acontecer alguma coisa. Não, existem caminhos para acelerar, e é esse texto que eu li, ao menos esses capítulos que falam de sonhos, eles mostram algumas coisas que esses homens fizeram para acelerar o processo de Deus, para acelerar o sonho que Deus tem
com a vida deles. Quem aqui tem sonhos de Deus? Levante a mão. Então eu quero hoje te ajudar a você entender, a você despertar. E a minha oração é que haja um milagre no seu coração de despertamento, que o poder de Deus essa manhã venha e quebre tudo aquilo que te afasta, que te amornece, que te esfria dos sonhos que Deus tem para você. E a primeira coisa que você precisa fazer para acelerar, para você viver um senso de completude aqui nessa terra, é colocar em ordem o caos que vai tentar se estabelecer dentro de você na caminhada para o sonho de Deus. Vou dizer de novo: a primeira coisa que você deve fazer na vida é colocar em ordem o caos que vai tentar estabelecer-se dentro de você, ou seja, do seu interior. Primeiro você precisa estabelecer para a sua vida aquilo que são as verdades absolutas, porque o seu caminhar em direção aos sonhos de Deus terão desafios, lutas. Não quer dizer que para estabelecer um sonho de Deus, Deus não vai permitir você lutas. Existe uma caminhada até o estado de honra em que Deus precisa treinar você, amadurecer você. E a primeira coisa que você precisa entender são verdades absolutas, ou seja, princípios eternos, doutrinas eternas, fundamentos eternos. Todas as coisas ao seu redor são mutáveis. A terra é mutação, as coisas ao seu redor é mutação, a tecnologia, até o conhecimento humano ele é evolutivo. Mas tem algumas coisas que elas não mudam, elas são eternas. Não são verdades relativas, não são filosofias. E isso são os princípios de Deus. As doutrinas de Deus, elas não mudam. Deixa eu dizer algo rapidinho aqui. Nós estamos vendo a era da tecnologia de comunicação. Comunicamos com WhatsApp, com Facebook, YouTube, Instagram e tantos outros plataformas que podem ser usadas através de aplicativos. E a gente às vezes comunica sobre Deus, mas a gente não está se comunicando com Deus com aplicativos e nem com tecnologia digital. Porque Deus ele não tem WhatsApp, Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram, isso é nós que temos. Ainda para Deus as verdades eternas, se você quer ter relacionamento com Deus, precisa orar, jejuar, meditar na palavra de Deus. São princípios que não mudam. Não importa o tempo, não importa a estação, a verdade da palavra de Deus. Você vai enfrentar coisas que são mutáveis, elas mudam, tudo passa, mas a palavra de Deus, os princípios e os fundamentos de Deus não passam. Você vai enfrentar coisas na vida que você precisa estar firmado nisso, porque senão vai gerar um caos. Vai tirar você da fé, vai tirar você das visões de Deus, vai tirar você daquilo que você um dia entendeu. Essa é minha missão. Nesses dias tão terríveis que estamos passando, querido, quantas pessoas estão se perdendo. Queridos, a maneira de congregar mudou. Eu notou, Deus parou tudo. O mundo parou. As coisas mudaram. Mas ainda as verdades eternas sobre o sonho de Deus para você não mudou. O
que Deus falou com você ainda tem toda a possibilidade de acontecer. Por isso se precisa, para estabelecer dentro da sua vida um interior fiel ao que Deus falou, você precisa ter disciplinas. Pessoas sem disciplinas, elas são mais ou menos assim. Alguém começa a falar de política, eles começam também. Eles não têm visão própria, estão indo onde todo mundo está indo. Se alguém está fazendo uma greve, eles vão também. Se dentro da greve eles vão derrubando, quebrando coisas, eles também vão fazendo isso, porque eles não têm uma visão, não têm disciplinas na vida. Você precisa ajustar o seu interior, porque virão dias em que tudo vai lutar para tirar você do propósito divino. Segundo, você precisa servir. Diga comigo, servir. Servir com integridade aonde Deus te colocou. Vou dizer de novo. Você precisa aprender a servir com integridade aonde Deus te colocou. Olha, José não ficou chorando as pitangas. Ele não chegou e disse: olha, minha vida acabou, meus irmãos me traíram, me tiraram da casa do meu pai. Não, José havia ajustado o seu interior para não virar um caos. E agora ele é vendido a um ímpio, um soldado egípcio. Ele é um príncipe, José é um príncipe. Segundo a palavra de Deus, ele é a sequência da fé. Mas ele serviu ali com integridade, porque ele sabia: se Deus tem um sonho, eu agora preciso ter mudanças. Eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso trair. E aí a gente vê, quando José, tudo prosperava ao seu redor, onde ele colocava a mão, aí vem a desgraça da mulher de Potifar, que quer ter um caso sexual com José. Se apaixona por ele. E aí quando ela faz a sua maior cantada, José diz: eu não posso por causa de integridade, porque o meu Senhor confiou tudo isso em mim. Como eu poderia deitar com a esposa dele? Como eu poderia trair? Como eu poderia quebrar esse princípio de integridade? Se eu quebrar, não é a questão de ter um relacionamento com você, eu quebro tudo dentro de mim, eu destruo tudo dentro de mim, e não poderei alcançar o sonho que o Senhor tem. É interessante que aquele campo de concentração de judeus estavam na Polônia, em Auschwitz. Milhões foram mortos, mas alguns sobreviveram. E fazendo uma pesquisa do grupo que sobreviveu, a grande maioria dos sobreviventes não foram aqueles que lutaram pela vida. Aqueles que lutaram para não morrer, eles morreram, porque eles estavam só vendo a própria vida. Mas os outros que tentaram ajudar, servir naquele momento difícil, dificuldade, e que serviram mais, lá dentro daquele lugar, foram os que sobreviveram. Deixa eu dizer uma coisa: para que você sobreviva nesses tempos difíceis, nesse tempo de luta, de caos,
sirva com integridade aonde Deus te colocar. Mesmo que você seja empregado de um patrão ímpio, faça a coisa prosperar, porque a Bíblia diz que se você for ter um patrão ímpio, sirva lá como se fosse servir o próprio Deus. Não é por causa do ímpio, não é por causa do patrão, é por causa da integridade. Há um texto que eu gosto muito de Jesus, talvez o maior exemplo de integridade, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, ou seja, veio para servir, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, quantas pessoas estão desanimando, agora tentando sobreviver por si, esquecendo de servir, não serve mais a Deus com seus tempos, não serve mais a Deus ao outro, a necessidade do outro. Alguns não servem mais a Deus nem com as suas ofertas, com seus dízimos, estão querendo sobreviver. Não, nós vamos sobreviver se nós nos tornarmos servos. Terceiro, para que você acelere os sonhos de Deus na sua vida, nunca perca o ambiente de intimidade com Deus. Não importa o que você está vendo, não importa o que você está passando, não importa o lugar onde você está, não perca o seu ambiente de relacionamento, de intimidade com o Senhor. José, após injustamente ser colocado numa prisão, ele poderia ter dizido: meu Deus, eu servi a casa do meu pai, eu tive uma palavra do céu, por causa dessa palavra eu fui traído, vendido. Aí Deus começou a me abençoar, aí chega uma pandemia na minha vida, e eu perco a liberdade, tenho que ir para uma prisão. José poderia ser aquele na prisão: olha, minha vida era boa, mas agora está uma desgraça, está ruim. Não, José não perdeu a intimidade com o Senhor, porque é a intimidade que vai te levar para fora do caos. É a intimidade com Deus que vai te levar para fora de prisões. É a intimidade com Deus é que vai te levar exatamente para um ambiente de propósito. Chegou um momento que mesmo ali, naquele lugar, precisava de um ambiente de revelação. E aí um padeiro e um copeiro tiveram sonhos. E aí aquele que tinha intimidade com Deus também tinha um ambiente de revelação. Queridos, quando a gente perde o ambiente de revelação, é a coisa mais triste, porque você perde o tempo, ou em tempo real, aonde Deus está. Aí a gente fica batendo em tudo que é porta da angústia, porta da ansiedade, porta do medo, do desespero, porque se perdeu esse ambiente de revelação de Deus. Mas José não tinha perdido. Então José revela e diz: olha, é o seguinte, você padeiro, vai acontecer o seguinte:
você vai ser posto de volta lá, diante de Faraó, mas ele vai matá-lo. E você, copeiro, também vai ser colocado diante de Faraó de novo, e lá você vai ser exaltado de volta para o seu lugar, vai ser honrado de novo, e você vai servir a mão de Faraó. E assim aconteceu. Alguns dias depois, tudo isso aconteceu. E é interessante, queridos, que a gente, em quarto lugar, como que você acelera os sonhos de Deus, como você acelera esse propósito divino? É você não guardar mágoa, não guardar ódio, rancor das pessoas que um dia você serviu, e que você serviu daquilo que é mais nobre, daquilo que é do céu, das coisas celestiais. Assim como José havia servido aqueles dois homens, José havia dado a eles algo de Deus, não foi humano, mas foi uma revelação de Deus. Pegou do céu e serviu para eles. Mas José foi esquecido, José foi traído, porque a palavra era: quando vocês forem colocados diante de Faraó, vocês lembrem de mim que estou preso. Mas eles esqueceram de José. E aí eu vejo que muita gente perde o rumo, porque no caminho, aqueles que têm sonhos de Deus vão ser traídos, vão ser esquecidos, vão ser magoados. A diferença está em receber isso ou não. Não guarde mágoas, não guarde rancor. Pessoas vão trair você, pessoas vão esquecer o que você fez. Quantas pessoas que a gente ajudou, que a gente deu coisas de Deus, do céu, mas elas esqueceram. Deveriam ter dado uma resposta, mas esqueceram. Deixa eu dizer algo a você. Se você tem sonhos de Deus, se você acha que Deus te colocou na terra com um propósito, então, mesmo você servindo pessoas, elas te traindo, te magoando, te esquecendo, siga em frente. Siga em frente, não pare. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que o diabo quer, que você perca o rumo, você perca o sonho, você perca as honras que o propósito tem para você. Interessante que José não se magoou, mesmo sendo traído, mesmo sendo esquecido. Por isso ele é uma figura muito parecida com Jesus, uma tipologia. E aí, em quinto lugar, aqui, já encerrando, esse ambiente de intimidade, que se você não perder, ele vai te levar para um nível mais alto. Se as mágoas, se os ódios, as amarguras não te prenderem, não te segurarem, você vai caminhar para um lugar mais alto, um ambiente de revelação mais alto. Se você estava revelando para algumas pessoas, agora Deus vai te colocar num âmbito da sociedade maior. Aí passa o tempo, e aí quem tem sonho não é o que faz pão, quem tem sonho não é o que serve vinho, mas é o dono da padaria, é o dono das vinhas, é o homem mais alto, mais poderoso da nação, e ele tem um enigma a resolver, e ele tem um sonho que ninguém pudera decifrar, que ninguém tinha ambiente espiritual para entender, para compreender aquilo. E aí o copeiro lembra: puxa vida, um dia o cara me ajudou. Querido, se você deu alguma coisa de Deus para alguém, vai passar, vai chover, vai correr águas, mas um dia eles vão lembrar. Aleluia. E o copeiro diz: olha, Faraó,
Eu tive um sonho lá na prisão, quando eu estava preso, e um moço, um hebreu, ele me revelou, e ele disse exatamente o sonho que eu tive, a revelação, e que eu ia ser posto de novo, servir ao Senhor, e eu estou aqui exatamente como ele falou no sonho. O faraó diz: traga esse moço para cá. Um ambiente de intimidade, mesmo num lugar de caos, ele vai te levar para um novo nível. Aleluia. E aí José revela os sonhos de Faraó. Faraó diz: olha, eu sonhei 7 vacas gordas saíam do rio Nilo e saíam a pastar. E aí logo depois 7 vacas magras vinham e comiam as 7 vacas gordas. Isso é um enigma. E José diz: olha, quem entende de revelação, quem entende de ambiente, quem entende de predizer as coisas é Deus. E quem está com Deus, quem tem um ambiente de intimidade, quem não ficou para trás no caos, quem não abandonou, Deus ficou com medo, quem não ficou agarrado em ódios, em mágoas, quem seguiu adiante em oração, em verdades absolutas, quem seguiu adiante em meditação na palavra, ele cruzou todas as pandemias, os infernos de medo, e ele foi para um lugar tão alto, aonde Deus se revela a ele. E aí José diz: as 7 vacas gordas representam 7 anos de muita fartura, de tempo bom, e as 7 vacas magras serão 7 anos que virão após, 7 anos de seca, de desgraça. E aí José diz: agora eu vou te dar um conselho. Eu, se fosse você, Faraó, colocaria um homem sábio sobre essa nação, para guardar dos 7 anos bons, para que quando vier a penúria, vocês possam comer daqueles anos bons. E aí o faraó olha e fala: não tem homem mais inteligente do que você, não tem homem mais conectado com o céu em tempo real do que você, José. Então eu quero dizer que só em relação ao trono, você não nasceu na minha família, então você não tem sucessão ao trono. Só em relação à sucessão do trono do Egito, fora isso, ninguém será maior nessa terra do que você. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estivesse lá atrás, sonhando com 7 molhos de trigo, se você estivesse lá atrás, sonhando com o sol, a lua e as estrelas, as pessoas iam dizer: você é louco, você é um sonhador, você está desvairado. Mas agora você olha, um homem no topo de uma nação, podendo trazer a sabedoria de Deus para salvar milhares de pessoas. Não é aquele sanguessuga dependente, mas foi aquele homem que ele entendeu o propósito de Deus. Eu creio que José, olhando tudo para trás, e quando o faraó colocou ele no topo da maior nação do mundo, ele pensou: essa é a minha missão, para isso que eu vim. Aqui eu vou conseguir salvar o sol, a lua e as estrelas, ou seja, aqui eu vou conseguir trazer redenção à minha família. Deixa eu dizer algo para você, querido. Se você não entrar dentro dos sonhos de Deus, tudo que você está juntando não conta para Deus. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço é só para o seu umbigo, não conta para Deus. O que conta para Deus é o lugar aonde Ele vai te levar, esse lugar de honra, de glória.
É interessante que depois você desenrola uma das histórias mais bonitas que a Bíblia registra, quando José traz redenção à sua família, e traz a sua família de um lugar de seca, que estava assolando o mundo, matando pessoas, e certamente ia matar a sua família. José traz eles e redime a sua família. O que eu quero dizer hoje, nessa manhã, é que se você tem um sonho, é que quando você entrar dentro do propósito divino, é que haverá redenção ao seu redor, redenção de pessoas. A sua redenção virá quando você estiver cumprindo esse propósito. Não quer dizer que você não vai passar por lutas, todos estamos passando, muitas delas nós estamos passando, porque até não completamos e não cumprimos os sonhos de Deus. Queridos, Deus parou tudo. Diga comigo, Deus parou tudo. Esses dias eu estava ensinando, nós temos uma escola de fé, 3 vezes por semana, ensinando sobre fé. E aí, à noite, nós temos uma live que nós tratamos das perguntas da escola, do assunto que foi ensinado pela manhã. E aí eu estava conversando com as pessoas lá, eles fazendo pergunta, de repente uma irmã diz: então, pastor, quer dizer que a gente tem que parar tudo? Sim. Se Deus parou tudo, por que você não tem que parar e botar sua vida em ordem na área de oração, de disciplinas com Deus? Porque ainda nós temos uma mentalidade religiosa, que vai acontecer alguma coisa sem que nós entremos dentro do propósito divino. Queridos, Deus vai mudar o rumo da igreja. Nós temos que ser uma igreja mais dependente de Deus, com mais relacionamento com Deus, com mais serviço em relação ao próximo, em relação a Deus. Não só uma igreja dependente de pregadores, mas uma igreja dependente de Deus, para que cada um cumpra o propósito divino, e organicamente nós podemos ter essa sensação de completude. É isso que Deus me chamou, foi para isso que eu estou na terra, para cumprir esse propósito divino. Esse é tempo de repensar. Mas uma coisa eu quero encerrar agora, é que Deus nessa manhã, certamente Deus está falando com você, mas a minha oração é que o Espírito de Deus, o poder de Deus quebre tudo aquilo que impede você de aguardar para os sonhos de Deus. Quando no texto 1 Reis 3,15, e Deus falou com Salomão, e a Bíblia diz que acordou Salomão, e era um sonho. Salomão não simplesmente passou, era um sonho. Acordar quer dizer: agora eu vou cumprir o que Deus falou comigo. Eu acordei, agora eu tenho um propósito para viver. E eu oro nessa manhã que o seu coração, a sua mente sejam despertados para você dizer: eu acordei para viver o sonho de Deus.